carta aos Gálatas 3. Vou repetir, tá? Comentando a carta aos Gálatas 3, certo? As pessoas que querem compartilhar, que achar aí que é importante o conteúdo, que as mensagens são instrutivas, então compartilhe e também se inscreva no meu canal. O link está aí na página aí, e também você aí no canal é Ronaldo Viana S. Ponto, né? Ronaldo Viana S. Ponto. É isso daí. Então, comentando a carta aos Gálatas 3, outro evangelho. Gálatas 1, e aí a gente vai aqui dar uma lida aqui, comentado 6 ao 12, talvez, vamos ver se a gente consegue chegar, tá? A quem seja glória para todos sempre, amém. A quem aí mesmo refere-se o verso 5? A Jesus Cristo, claro, glória para sempre, amém, tá? E aí o verso 6 diz assim, Paulo está falando, e ele vai falar sobre a inconstância, tá? Dos Gálatas. Eles são inconstantes, né? Digamos que eles não foram tão firmes assim, né? Nas suas posições, em suas posições com relação ao Evangelho de Cristo, tá? Oscilantes, podemos falar isso também, tá? Então diz aí, ó, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente ou tão depressa, né, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, tá? Então ele diz, ele está admirado, Paulo está admirado com os Gálatas. Tipo assim, poxa, mas vocês estavam seguindo tudo direitinho, eu estava com vocês aí, tudo direitinho, eu doutrinei vocês, eu ensinei vocês, e agora eu fico sabendo que vocês saíram fora, que vocês estão saindo fora, que vocês estão dando ouvidos a falsos ensinos, falsas doutrinas, né? E aqui é claro que o contexto é dos judaizantes, né? Eram aqueles que realmente colocavam a lei acima, né, da graça ou do ensino de Cristo, né, do Evangelho, no caso, as regras da lei, como por exemplo, a prática da circuncisão. É tipo assim, se alguém não circuncidasse, ele não era salvo também, né? Se alguém não guardasse o sábado, ele também não era salvo, né? Então, umas coisas assim, né? Algumas regras, né? Que eram colocadas. Além simplesmente da fé em Cristo, também as regras da lei, as normas da lei. E daí fugia a questão da fé, né? Fugia aquela expressão salvos pela fé. Porque então deveria dizer salvos pela fé? Sim, mas salvos, lógico, também pelas obras. Sem obras vocês não vão ser salvos. Sem a prática das regras da lei, vocês não serão salvos. Como, por exemplo, né, a questão que eu já citei, circuncidar, tem que circuncidar, ou seja, os homens, né, circuncidar, senão não será salvo. Então, essas coisas assim, mais ou menos, que esses judaizantes, os defensores, né, do caso do judaísmo, né, da lei mosaica, e querer impor isso para as pessoas. A prática que é bem colocada lá em Atos capítulo 15, que a circuncisão, por exemplo, não seria algo exigido, né, para a salvação, entendeu? Porque a circuncisão, Paulo vai ensinar muito claramente em outros textos que ela é efetuada no coração do cristão pelo próprio Cristo, né? Então ele purifica o coração do cristão, ele limpa o coração do cristão, tá? E é uma questão de aliança de Cristo com aquele que tem fé nele. Então
é basicamente isso aí. Então ele está admirado. Então admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, né, aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na verdade, Paulo usa essa expressão outro evangelho, ele poderia citar até ou dizer evangelho diferente, né? Pode ser um evangelho diferente, porque na verdade só tem um evangelho, só tem um evangelho que é o evangelho de Cristo, aquilo que Cristo ensinou. É só isso. No mais, não tem outro evangelho. Então é um evangelho diferente, né? É uma falsa doutrina. Então estão saindo do evangelho para seguir doutrinas diferentes. Podia até ser dito assim, tá? Muito bem. O verso 7 diz assim, que na realidade não é o evangelho. Aí ele diz, né, que na realidade não é o evangelho, né? O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Quer dizer, é a perversão do Evangelho de Cristo. Quer dizer, está destruindo, desconstruindo o Evangelho de Cristo. Essa é a verdade, é o que está acontecendo aí, tá? É o que está acontecendo, né? A perversão do Evangelho de Cristo, a corrupção do Evangelho de Cristo, tá bom? É isso. E o verso 8 diz, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente, tá, daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É simples assim, né? Mas ainda que nós, mesmo aqui ele diz nós, possivelmente refere-se a um dos apóstolos, né? Pode ser, né? Ou mesmo um anjo que desça do céu, fala assim, e começa a ensinar outras coisas, você sai fora. Isso aí não é de Deus, isso aí não é o que Cristo ensinou e acabou. E como que os cristãos irão descobrir, irão discernir se um ensino não é de Deus, não é bíblico? Claro, lendo as Escrituras e orando ao Senhor e pedindo a Deus o discernimento, né, o conhecimento, né, o entendimento para saber de Deus se aquilo realmente não é correto, não é bíblico. Ele tem que ler as Escrituras e pedir entendimento ao Senhor. E toda falsa doutrina que chegar para ele, ele deve dizer, estou fora, não é comigo, isso não é comigo. Pronto, acabou. É isso que deve acontecer na vida de um verdadeiro cristão. Rejeitar todo ensino, todo falso ensino, tá? Tudo aquilo que vai realmente contra o Evangelho de Cristo. Acabou. Volto a dizer, para que eu conheça, para que eu entenda e consiga perceber aquilo que não é de Cristo, eu tenho que conhecer o texto, eu tenho que conhecer as Escrituras. É claro, eu preciso orar para que Deus me dê o entendimento das Escrituras, certo? É isso daí. Então, nenhuma pessoa, seja qual o título que essa pessoa tiver, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser apóstolo, não importa o título que ela tenha. Se ela vier com um ensino que não é um ensino de acordo com o Evangelho de Cristo, é anátema, é amaldiçoado, acabou, tá? Deve ser assim. E se alguma figura celestial, um anjo aparecer e querer transmitir mensagens doutrinárias que não tem nada a ver com as Escrituras, eu também vou dizer a mesma coisa, né? Não, isso não é de Cristo. Muitas heresias ou seitas que existem no mundo hoje têm origem em visões de anjos, em aparições de anjos. É claro que não eram anjos de Deus, porque anjos de Deus não iam fazer isso, não iam ensinar coisas que contrariam as Escrituras Sagradas, né? Mas estão aí muitas heresias, muitas seitas ensinando mentiras, né? Outro evangelho, né?
É isso aí. Gente, e aí diz o verso 9: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Pronto, acabou. Não importa quem. Alguém está ensinando algo que você verifica na palavra, né? Dá uma olhada lá, vê direitinho. Ó, isso aqui não está aqui, ou não está desse jeito, né? Então você deve rejeitar plenamente, porque tais pessoas que ensinam essas coisas são amaldiçoadas, né? Claro, né? Não são abençoadas, são amaldiçoadas, porque estão ensinando mentiras, tá? Espirituais. É isso daí. E aí, para fechar aqui, eu vou fechar no 10, tá? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É simples assim. Paulo, ele não estava ali buscando agradar a homens. Aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele outro evangelho, o evangelho diferente, as falsas doutrinas, eles estavam querendo, pelo que dá a entender, agradar a homens. Mas Paulo não. Paulo não buscava agradar a homem algum. Ele buscava agradar a Deus. Você deve buscar agradar a Deus, eu devo buscar agradar a Deus e não a homem algum. Então, se alguém ensina, não importa quem seja, ensina algo que não é bíblico, que não está de acordo com o Evangelho, sai fora, não aceita, repudia em nome de Jesus Cristo. E é isso daí, tá? É isso que o cristão deve fazer. É isso que uma pessoa que lê as Escrituras, que ora a Deus, que realmente é discípula de Cristo, deve fazer. A pessoa que é cristã, ela faz assim, ela se posiciona assim, ela não aceita, ela não vai agradar ninguém, ela não vai dizer sim para ninguém, para alguém que está ensinando algo errado, um evangelho diferente. Ela não vai dizer sim, ela vai dizer não. Não, eu não concordo com isso. A Bíblia diz assim, diz assado. É isso daí que nós cristãos devemos fazer, tá bom? Então nós devemos repudiar. Nós devemos rejeitar todo ensino falso, o outro evangelho. Devemos rejeitar. Só tem um evangelho, é o evangelho de Cristo, aquilo que Cristo ensinou. E está bem colocado nas Escrituras Sagradas. Leiamos a Bíblia e oremos ao Senhor, sempre. É isso daí. Vamos orar a Deus neste momento. Deus abençoe a todos que estão conosco aí, tá? Deus, muito obrigado porque estamos em Tua presença mais uma vez, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome e declaramos que Tu és o nosso Deus. E queremos entender Tua palavra e ajude-nos a entendê-la, a compreender o Evangelho de Cristo, para que não sejamos enganados por outras doutrinas ou falsas doutrinas. Em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, abençoe cada um que está conosco nesse dia, abençoe o Brasil, Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço, forte abraço.